Terminado a frente do galpão, falta começar a colocar as telhas da marcenaria. Seu Júlio, que é um vizinho, veio ajudar. Ele é igualzinho o Fausto, não consegue ficar parado. Fausto usou esse prego aqui, ó, galvanizado, para colocar os ripões. Só encontramos em casa de material de pesca, que eu acho que é muito usado em barcos de pesca. E agora ele vai cortar a fibra ou tecido para laminar entre essa parte aqui e essa parte aqui de baixo, porque tem uma falhazinha. Nós enfiamos essa telha para dentro do galpão e tem uma falhazinha. Ele vai laminar para ficar mais forte e para não passar água. Oi, 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 povo do mar, tudo bom com vocês? Finalmente terminamos o galpão e Fausto vai fazer algumas considerações. Exatamente, tinha esquecido a palavra. Nos perguntaram por que você escolheu telha de fibra. O pessoal acha que tem a longevidade muito curta, né? Ele vai ressecar, vai quebrar. Mas eu acredito que, pela minha experiência, ninguém faz telhado com essas telhas. Essas telhas é só para dar claridade no ambiente. E por que a gente escolheu toda a cobertura dela? Pela leveza, facilidade de colocar, de instalar. Vamos começar do início. Você pretende fazer um barco. Bom, seu barco tem um certo tamanho, não dá para se fazer na garagem ou no quintal. Porque senão você não transporta ele depois. Deixa, Gotinha, porque ela vem de manhã cedo. Então você resolve arranjar um terreno para isso. Tudo bem. Você tem uma badete aí. Você tem um valor para você gastar. Você tem que administrar bem esse valor para poder chegar no final do projeto ainda com fôlego, né? Financeiro. E a gente analisando direitinho, aqui é um lugar onde entra um vento muito forte. Então eu precisava de um galpão alto para o vento passar. E a inclinação dela fosse o vento nesse sentido, a inclinação assim, porque o vento passaria e não forçaria a parte de cima. Porque se fizer o galpão de lado, o vento bate e começa a forçar. A telha é frágil. Ela pesa 1 quilo, 3 metros quadrados dela. Né? Ela tem 3 metros e 5 por 1,10. E ela é bem flexível. Então, o que acontece? A gente estava com um problema, porque o pelo da telha de amianto é muito pesado para isso aqui. Eu tinha que fazer uma estrutura barata, onde eu e a Guta pudesse construir o galpão. A mão de obra aqui em Anchieta é muito difícil, nessa época de pandemia, então. A Samarco está agora entrando em operação, estão contratando muita gente, e aqui não tem mão de obra especializada nisso. Você teria que trazer de fora, o custo seria muito alto. Ficaria em torno de uns 100 mil um galpão desse. Mão de obra, nós fizemos um orçamento de 30 mil reais. Aí, então, a gente não pode pagar isso. Então, o que o brasileiro faz? O brasileiro começa a pensar uma maneira de fazer a coisa barata. E aí, então, surgiu, eu sentei, eu passei, vi uns galpões aí de alvenaria, ela com a terça apoiando na outra, quer dizer, ela vai forçar do lado. Se eu apoiar do lado, acaba o problema, eu anulo o problema. E aí surgiu, então, saiu esse projeto aqui, onde eu e a Guta fizemos a grande parte dele, eu e a Guta fizemos. A Guta botou essa parte para cima aí, ó, a peça com mais de 100 quilos, ela botou com moitões, né? A gente comprou esses andaimes aqui, e a gente faz as torres, e a gente foi levantando devagarinho. A mão de obra aqui eram diaristas, geralmente trabalhavam 2, 3 dias e depois eles não vinham, era muito inconstante. Um dia a gente experimentou, eu e a Guta só,
trabalhar e foi bem. A gente teve uma produtividade maior que com ajudante. Então a gente aboliu completamente a ajuda, né? E nós mandamos ver. Ficou ótimo. Vai devagarinho, vai fazendo, dor aqui, dor ali, mas vai indo. Afirmaram que a gente não ia aguentar ficar aqui embaixo de tanto calor que ia passar. Não, pelo contrário. Minha gente, nós moramos numa casa de telha de amianto. Aí é quente. Aqui parece que nós instalamos ar-condicionado. A gente está super feliz. Uma sombra parecida com a de uma árvore. Não é tão fresca como uma árvore, porque não existe, né? A sombra é melhor do que uma sombra de árvore, né? Porque ela gotija, né? E ela refresca. Agora, aqui é muito parecido. Ela passa, gota filma ali a sombra. Tá vendo? Ela faz uma sombra, essa hora da manhã, ela faz uma sombra razoável, né? E aqui é arejado, o vento passa, tranquilo, é muito bom. Porque de manhã cedo vem um ar da montanha, à tarde vem um ar do norte, e não é forte porque tem as montanhas, está bem protegido o lugar foi minuciosamente escolhido. Se esse galpão ficasse ali, estaria muito mais vulnerável, talvez não pudesse aplicar esse projeto. Então, esse projeto, ele foi concebido para este lugar. E para 5 anos, 6 anos, no máximo. Vamos mostrar lá na planta, Fausto, daqui a pouco? Vamos. Está bem simplório, né? Mas essa estrutura aqui da terça, ela vai servir para ajudar a deslizar o barco já, certo? E então a gente já vai vendo, aplicando material que depois ele pode ser reaproveitado. E a gente vai ter que desmontar o galpão depois. Ele vai ter que desmontar o galpão, e vai ser muito fácil desmontar esse galpão, muito fácil. São parafusos, ele é todo parafusado, não tem nada colado aqui. Então vai ser fácil tirar os parafusos e soltar ele. Tem as colunas aqui, ó. Bom, a gente tem que fazer o teste. As testes da chuva já passou. Não tá... Deu umas gotinhas aí, mas a gente acertou, né? Alguns lugarzinhos Fausto furou. Porque a telha, como ela é muito fraquinha, quando você bate um parafuso, se ele não for... Prego. Um prego, né? Um prego parafuso. Se ele não for de uma vez só e ele inclinar, ele faz um rombinho aqui do lado. Esse rombinho, quando tem chuva, de vento, passa água. Então a gente teve que ir embaixo botar uma veda junta, muito bom, que aguenta altas temperaturas, e resolveu o problema certinho. Aí o agudo fizemos aqui, uma semana fizemos tudo. E agora a gente está esperando a entrada de frente fria, que pela nossa experiência, a gente chegou aqui em março do ano passado, no final de março. Nós pegamos uma frente fria, né, Fausto? Nossa! Aquela castanheira ali, ó. Parecia que ela ia cair. Parecia que a bicha dobrava. Vamos passar por esse teste aí em breve. Eu vou mostrar fotos para vocês aí do galpão do Guru Saquete, que foi feito com lona. Foi muito mais frágil, vamos poder dizer assim. Ele se tornou um asa delta, né? Exatamente. O vento entrou por baixo e levantou o piso, não tinha estrutura. Passava um ônibus e mexia tudo. Às vezes o barco saía do nível, tinha que botar no nível novamente. E devido à estrutura, né, que foi formada, foi lama, aterro, por enchente, né? Então ficou aquelas massas que depois, orgânica, que ela se decompôs, formou bolsões no chão, né? Depois aquilo cedia. Isso aí é tudo do nível. Aqui é areia, aqui é ótimo. Nós pegamos uma frente fria em Angra dos Reis, que na época destelhou posto de gasolina, enfim, choveu tanto, fez tanto vento que levantou o nosso galpão, né? Levantou. E choveu tanto que o barco, a gente ficou brincando que ele iria flutuar. Não, estava ao contrário, estava enchendo o casco de água. Eu tive que furar para poder a água sair. Tivemos que furar o casco para a água drenar. A gente tinha que esperar secar tudo, fazer o tratamento de impermeabilização novamente e tal. Mas sempre tem esses acidentes, né? Essas coisas que você não conta com aquilo, né? As coisas acontecem. Agora, esse aqui, pela experiência nossa, eu acho que o vento vai passar tranquilo, sem problema. A passagem aqui, ele é menor do que a saída. Então a resistência está ali desse lado, a gente vai botar umas lonas e está bem estaiado. Então, depois que ele passar, ele não vai forçar mais.
problema é você fechar o outro lado. O outro lado, se você fechar o outro lado, o ar comprime e levanta o telhado. Não, ele está livre. Aqui, por onde o vento forte vem, tá bloqueado. Só tem uma passagem pequena por baixo. Eu acho que vai dar tudo certo. Agora vocês verão aí fotos do galpão do Guru Saquete. Sempre que puder eu vou pegar algumas fotos para fazer uma comparação, para vocês terem uma noção, né, do nosso trabalho. E é isso. Deu branco. Criamos um grupo no WhatsApp chamado Construtor Virtual, onde a partir de R$10 por mês você participará e saberá mais detalhes sobre a construção do nosso novo catamarã. Se você já é um dos nossos colaboradores, eu enviei mensagem para você e só estou aguardando o seu retorno para incluí-lo no grupo. Mais informações na descrição do vídeo e nos comentários. Participe! Temos um plano. Agora sai, agora vai ficar certo. Tá tudo niveladinho. Deixa eu mostrar aqui para eles. Fausto fez um tripé aqui improvisado com esse aparelhinho aqui a laser. E aí ele fez uma marcação em todos os pauzinhos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Aqui, ó, dá pra ver o verdinho do laser. E a gente foi marcando todos eles. Deixa eu mostrar aqui. Dá pra ver. Aí, ó. Todos eles estão marcados. E depois Fausto vai cortar um por um. Esse aparelhinho, quando usou pra gente, um tempão, um trabalho enorme. Como só eu, a Guta, teria que fazer tudo na mangueira de nível. E aí o Fabiano, ele acompanhava a gente e falou, não, de jeito nenhum, que mangueira de nível. Isso aí era antes da Bosch. A gente tem um aqui que a gente vai arranjar para você fazer. E aí trouxe pra gente ontem o aparelhinho e em 15 minutos nós fizemos tudo. Nossa, vocês não sabem as lembranças que eu tenho da gente fazendo isso com a mangueira de nível. Tá errado, não tá? Tá errado. Fausto, eu já tô botando, esse negócio tá funcionando. E assopra daqui, puxa dali, levanta de lá. Jesus. Mais uma etapa aí finalizada. Hoje é uma sexta-feira e aí eu dou uma caprichada no cardápio. Temos dobradinha com batata e umas cocitas más. Fausto adora uma tabasquinho. E vocês, gostam de dobradinha? Deixem aí nos comentários que eu quero saber. Cedrinho e like gostam, né? Né? Nós pegamos emprestado essa pequena máquina aqui, ó. Chamada Serra Sabre, né, Fausto? Fala aí, Fausto, dessa máquina. Bom, essa aqui é uma Serra Sabre da Bosch. Ela foi oferecida pela gente, né? Pra gente? Pra gente, por cortesia do técnico da Bosch, para ajudar nesse serviço aqui, que é muito fácil de cortar ela. Agora a gente vai fazer o teste. Vai lá, vai lá. Saiu um pouco errado, mas tá bom. Saiu um pouco errado, mas tá bom? Não. Eu, na verdade, tenho que voltar daqui pra lá.
Fausto cortou? Cortou. Mas são 29 peças em cada berço. E aí ele vai procurar uma posição melhor, porque senão a coluna dele vai pro brejo. O banquinho não funcionou não. Tem que ser agachado e fazendo círculo para não errar. Então você começa de um lado e vai girando ele e pronto. Tá resolvido o problema. Fausto tá dando uma descansadinha. É que ela é muito pesada aqui, não. E a bateria é de 8 amperes, a bateria é pesada. Você manter na horizontal, você faz um esforço. O ideal é cortar assim, né, com essa máquina. Mas tá indo show, né? Tá muito bom. E até agora com a mesma serra. Com o nível que foi usado para a construção das pirâmides do Egito. De tão antigo. Marquei. Tô mostrando, tá certinho. Certinho também. Parabéns, Fausto! Para de tossir. Vou fazer o quê, Gutinho? Na hora que eu vou falar, começo a tossir. Pode falar. Bom, quem constrói sabe, mas para quem não constrói, fica uma dica aqui. Se você resolver construir, se o berço sair errado, se você não conseguir determinar um plano, em algum momento você vai errar seu barco posteriormente. Então, isso aqui é fundamental para uma construção sadia. Você não ter surpresas desagradáveis mais tarde e não saber onde você está errando. Então, o berço, o que a gente está fazendo aqui, é uma das partes mais importantes da construção, por incrível que pareça. Muita gente sabe, chega, procura a gente, diz que constrói. Mas você faz perguntas sobre o berço e ele não entende nada do berço. Ou ele está mentindo, ou saiu errado, provavelmente. Isso aí. Por enquanto é só, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.